Olá, meus amados irmãos, muito bom dia. Hoje, terça-feira, 6 de agosto de 2024, estamos no mês vocacional e hoje nós vamos refletir o Evangelho de São Marcos, que está no capítulo 9, versículo do 2 ao 10. Então, vamos começar como fazemos todos os dias, rezando e pedindo a Deus a graça do entendimento através do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, com o desejo de construir o Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos ler o Evangelho que está escrito no livro de São Marcos, capítulo 9, versículo do 2 ao 10. Essa linda passagem que fala sobre a transfiguração de Jesus. Vamos procurar entender e procurar ver o que Jesus quer nos dizer através dessa passagem tão belíssima do Evangelho de São Marcos. Meus irmãos, muito ensinamento a gente tem aqui. Vamos começar a ler e depois vamos entender aquilo que Cristo quer nos dizer hoje. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 9, versículo do 2 ao 10. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e conduziu-os a sós a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, a de uma brancura tal, que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, Pedro não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sombra. E da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouçam o que ele diz. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, nessa passagem tão bela do Evangelho de São Marcos, que conta sobre a transfiguração de Jesus, podemos refletir aqui alguns aspectos bem interessantes para a nossa vivência cristã. Fala aqui que apareceram Moisés e Elias, ou seja, um representa a lei e o outro representa os profetas, respectivamente. Pedro, Tiago e João são os discípulos mais íntimos de Jesus. Eles testemunham a sua glória para fortalecer sua fé. Vemos também o aspecto das vestes de Jesus que se tornaram brancas e resplandecentes, simbolizando a pureza e a divindade dele, revelando sua verdadeira natureza divina, ou seja, dizendo aqui que Jesus é o próprio Deus. Pedro, quando sugere construir 3 tendas, talvez na tentativa de prolongar sua experiência sagrada. Sua reação mostra uma mistura de reverência e também um pouco de confusão. E a voz que vem de Deus da nuvem declara Jesus como filho amado. Esta é uma confirmação, meus irmãos, divina da missão e da identidade de Jesus. Jesus também pede aqui que os discípulos não contem nada a ninguém, até terem a visão da ressurreição de Jesus Cristo. Isso sugere a necessidade de compreendermos a transfiguração à luz da ressurreição, que é o evento central da nossa fé cristã católica. Meus amados irmãos, a transfiguração revela, como eu disse, a divindade de Jesus, reforçando a fé daqueles discípulos e também reforçando a nossa fé no poder e na glória de Cristo. Meus amados irmãos, a instrução que Deus nos dá para ouvirmos Jesus, para os discípulos ouvirem Jesus, também se estende até nós. Isso destaca a importância de prestarmos atenção aos ensinamentos de Cristo e também segui-los. A ordem de Jesus depois para que os discípulos não contassem nada do que viram e manter aquilo em segredo até a ressurreição
indica que alguns eventos só podem ser plenamente compreendidos à luz da obra completa de Jesus Cristo. Eu espero que essa explicação ajude a você a entender o significado e a importância dessa linda passagem do Evangelho de Marcos. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos nos perguntar como aplicar esse Evangelho, essa experiência da Palavra de Deus em nossa vida. Primeiro de tudo, devemos reconhecer a divindade de Jesus Cristo na prática. Devemos cultivar uma vida de adoração e reverência a Ele, reconhecendo sua divindade e sua autoridade. E isso pode ser feito através da nossa oração, através dos nossos louvores, através do estudo das Sagradas Escrituras. Depois da escuta, devemos ter também obediência à sua palavra. O próprio Deus deu-nos uma ordem, ou seja, Deus pediu para a gente ouvir o que Jesus disse. Portanto, meu irmão, priorize ouvir os ensinamentos de Cristo e colocá-los em prática. Dedique tempo para ler os evangelhos e aplicar esses ensinamentos em suas decisões e em suas atitudes diárias. Se Jesus ensina sobre o perdão, pratique o perdão em suas relações. Valorize essas experiências espirituais, assim como Pedro quis prolongar a experiência espiritual no monte. Valorize momentos de profunda conexão espiritual. Use esses momentos como fontes de força e inspiração. Participe dos retiros espirituais, das missas, participe dos seus grupos de oração. Isso tudo são momentos que você pode aproveitar, meu irmão, para reflexão e para fortalecer a sua fé. Depois vem a forma prática com a qual Deus fala conosco, a humildade e o silêncio. Jesus pediu que os discípulos não compartilhassem a visão até o momento certo. Isso nos ensina sobre a importância da humildade e da discrição espiritual. Em vez de buscar reconhecimento por suas experiências espirituais, mantenha uma postura humilde e deixe que suas ações falem por sua fé. Coloque sempre esperança na ressurreição de Cristo, que é aquilo que a nossa Igreja Católica prega, que é aquilo que a nossa Igreja Católica ensina, a ressurreição de nosso Senhor. Viva com essa esperança, meu irmão, sabendo que a vida cristã é marcada pela promessa de uma nova vida e pela transformação dela.